Mantenha esse lugar que nós estamos no Senhor. Fique sensível àquilo que o Senhor está fazendo. Fique sensível àquilo que o Senhor está operando aqui nessa manhã. Eu não sei como é que você chegou até aqui. Eu não sei como é que você está nesse momento. Mas sabe, desde o momento em que nós nos dispomos a render um culto racional ao Senhor, assim como Daniel disse, o nosso culto começa muito antes de nós entrarmos por aquela porta. Começa na intencionalidade do nosso coração, quando eu falo não. Uau, que incrível, chegou o dia em que nós nos reuniremos como igreja e entregaremos o nosso culto racional ao Senhor. Quando nós intencionalmente inclinamos o nosso coração para Ele e sentimos essa vontade, essa saudade. Sabe, ali começa o nosso culto racional ao Senhor. Quando nós estamos ainda a caminho. E sabe, muitas vezes nós vimos para a igreja e nós chegamos, entramos, cumprimentamos os irmãos, nos assentamos e então começamos a adorar ao Senhor na expectativa de que agora eu vou me conectar com Ele. Não, aqui é uma continuidade daquilo que nós temos com o Senhor em casa. Sabe, pastor Rafael Conrado, um amigo lá dos Estados Unidos, ele disse que ele não vem para a igreja adorar, ele vem para a igreja adorando. Essa é uma consciência para nós esses dias. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração contínua ao Senhor, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós falamos. Precisa existir uma intencionalidade de servirmos ao Senhor, do momento em que nós abrimos os nossos olhos ao momento em que nós fechamos todos os dias. Então, quando eu venho para cá, eu não vou levar algum tempo para sentir a presença do Senhor. Não é porque eu tenho experiências de que no final de um culto o Senhor me tocou. Sabe, pode ser no final, pode ser no meio, pode ser no início, pode ser antes, pode ser depois. Esteja atento, esteja sensível. Não se distraia. Não perca, não se distraia. Não se distraia, querido. Não deixe passar. Sabe, Moisés estava com o Senhor e ele fala: Senhor, deixa-me te ver. E aí o Senhor, por zelo e cuidado, não permite que ele veja ali, porque ele não suportaria. E ele fala: me deixa ver pelo menos o Senhor passar. Ele vai para a fenda da penha ali, e ele vê um vislumbre do Senhor, e a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Sabe, não fique alheio. Não fique solto naquilo que o Senhor está fazendo. Deus, Ele não está atrasado, mas Ele está apressado naquilo que Ele está construindo na terra. Deus não se atrasa, nunca vai se atrasar. Ele conhece o fim antes do início. Ele é perfeito, Ele é onisciente, é onipotente. Mas Ele está com pressa para ordenar aquilo que Ele quer construir nesses dias sobre a terra. Então cada vez mais você vai ver, às vezes, pessoas chegando para a vida da igreja, e elas chegam com uma intensidade diferente, chegam com uma postura diferente de rendição, e por se render mais e pela intensidade,
elas vão viver coisas que a gente não viveu. E ao invés de uma postura de ciúmes, nós temos que ter uma postura de celebração. Porque eu me alegro mais naquilo que o Senhor faz na vida dos meus filhos do que aquilo que Ele faz na minha vida. Eu me alegro mais e celebro mais a conquista dos outros do que as minhas próprias conquistas. Isso é uma chave que me fez conquistar e avançar muitas coisas. Deus tem algo muito definido para esse tempo. Tem um quê com os jovens. Jovens, entreguem os melhores dias das suas vidas ao Senhor. Entregue a mocidade ao Senhor. Viva uma vida de santificação, de separação. Sabe? Uma vida na contramão daquilo que o mundo está vivendo. Vai valer muito a pena. Isso vai te dar uma condição destacada em meio ao caos. Teu casamento vai ser o casamento mais incrível em quilômetros. A tua vida financeira vai ser a vida financeira mais incrível em quilômetros. As pessoas vão olhar e vão falar: uau, o que é que eu faço para ser como aquele jovem? O que é que eu faço para ser como aquela família? E você vai poder testemunhar, vai falar: foi fruto de uma rendição minha nos dias da minha mocidade. É interessante, né? Esses são dias em que o Senhor está realmente alinhando o seu exército. Sabe, restaurando, curando aí os soldados feridos, restaurando e alinhando. Ah, pastor, mas nós não estamos tendo o resultado que outros aparentam ter. Nós não estamos vivendo algo que outros aparentam viver. Talvez a grama do vizinho está bem mais verde, a minha está amarela. Querido, vale a pena o preço da contramão. Sabe, Ezequiel capítulo 44 vai falar sobre a linhagem da família de Zadok. No momento em que o sacerdócio estava desalinhado, estava corrompido, em que o Senhor estava reprovando o exercício dos sacerdócios ali, entre o reinado de Salomão, de Davi e o reinado de Salomão, no tabernáculo, teve uma família, uma linhagem, que é a família de Zadok. Eles se mantiveram firmes ao propósito, aos valores, aos preceitos. E aí, no versículo 44, no capítulo 44, versículo 30 de Ezequiel, você vai ver que o Senhor fala que a estes, a herança deles serei eu. Eu serei a herança dos santificados. Não existe herança maior do que o Senhor, querido. Aqueles que pagam um preço de separação, de renúncia, aqueles que pagam o preço da contramão, terão o Senhor como herança. E todas as outras coisas, elas se ordenam. Porque no Senhor tudo se ordena. Não é um livro de historinha ou de conto, quando Jesus diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. No Senhor, no reino dos céus, na justiça dele, praticando os atos de justiça dele, todas as coisas se ordenam na tua vida. Então pare de correr atrás daquilo que você já tem. Pare de correr atrás daquilo que talvez você não tenha, mas que já te foi disponibilizado e você só não acessa porque está distraído. Às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, né? Ainda ontem eu estava conversando e o livro de Lucas vai dizer isso, que se nós não sabemos tratar com excelência as coisas da terra, né? Lucas capítulo 16, verso 9, 10, 11 ali, está no verso 11, mas tem que ler os anteriores para ter contexto.
você vai ver que o Senhor vai dizer: olha, como que eu posso te confiar as coisas sobrenaturais se você não trata com excelência, com zelo, com cuidado, não é fiel nas coisas naturais? E a gente está atrás da nova, próxima, grande revelação do agora sim vai. Não é isso? Que a gente está cheio de esperança de atalhos. A gente quer caminhos curtos, quer pratos prontos. Talvez você não, só eu, né? Talvez seja só comigo. É ou não é? A gente não busca encurtar o caminho? Pode confessar, querido. Nós somos humanos. A gente quer, na maioria das vezes, abreviar o processo. Mas sabe, já está tudo disponibilizado dentro de você e para você. E quando eu me encontro e me assento à mesa com o Senhor, eu vou desfrutar da plenitude dele na minha vida, em todas as áreas. Em todas as áreas. Sabe, às vezes você paga milhares de reais para ir numa palestra coach que vai te passar princípios que estão descritos na Bíblia, para tentar te ativar, quando está disponibilizado para você. Existe uma plenitude na nossa vida quando nós perseguimos e cumprimos os princípios, os preceitos de Deus. Ah, pastor, mas por que eu não acessei ainda? Por que é que a promessa de Deus não se cumpriu na minha vida? Onde é que eu falhei? Onde é que eu errei? Sabe, talvez você tenha recebido palavras do Senhor que vieram, te deram um destino profético, te ativaram na fé, te fizeram aí saltar dentro, e aí você criou uma expectativa e as coisas começam a demorar a acontecer, e você, Abraão, grande será a tua descendência, e Abraão está vendo os anos passar, Sara envelhecer, né? Ele perdeu o vigor, e Abraão está falando: Deus, que negócio é esse? O que é que está acontecendo? E aí ele vai e tenta dar uma forcinha para Deus, e a gente vive um problema da má decisão de Abraão até hoje. Mas a boa notícia é que o Senhor fez. Aquilo que Ele prometeu, Ele fez, querido. Porque é a despeito de nós. Nós não somos o fim. Nós somos um meio pelo qual o reino do Senhor se expande, a igreja dele cresce, o reino dele se estabelece na terra, a justiça dele começa a ser praticada e feita, as coisas começam a alinhar e ganhar plenitude. Mas para que as coisas ao meu redor elas se alinhem e ganhem plenitude, ela precisa ganhar plenitude e alinhar em mim, na minha casa, depois na minha congregação, depois na minha vizinhança, na cidade. Entende? E as coisas naturalmente vão se ordenando. Então não tente criar atalhos ou ajudar a Deus. Sabe, se Deus te deu uma palavra, Ele é fiel e justo, e Ele vai cumprir, Ele vai completar a obra que Ele iniciou na tua vida. Basta o que da tua parte? Rendição e obediência, sujeição. Ah, Senhor, mas não foi assim que eu imaginei, mas é assim que eu quero fazer, Leandro. Ah, Senhor, mas tinha um jeito bem mais fácil, mas eu quero pelo mais difícil. Ah, Senhor, mas não era isso que eu desejei, né? Mas isso que eu estou te dando é muito melhor do que o que você desejou, e hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Sabe, e esse é um exercício diário, e tudo bem você ir tendo essas conversas com o Senhor, desde que você se mantenha ouvinte e obediente àquilo que Ele te diz. Porque Isaías vai dizer que se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas ouvir é obedecer, ouvir é praticar, ouvir é abandonar o que precisa ser abandonado, é renunciar aquilo que precisa ser renunciado, é pegar aquilo que precisa ser pego. Compreende?
A voz do Senhor não é uma voz alheia, ela é uma voz para ser seguida, obedecida. E sabe, não é porque algumas coisas de repente esfriaram que elas apagaram. Não é porque a chama está lá devagarzinho. Sabe, essa é uma manhã que o Senhor fez para restaurar muitas coisas aqui. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Um texto que a gente já passamos alguns milhares de vezes por ele. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler ali do capítulo 4 em diante, do versículo 4 em diante, do capítulo 15. E o contexto dessa palavra, tá? Porque os fariseus estão questionando Jesus a respeito do porquê ele caminha com pecadores, do porquê, né? Ele não separa, não isola, E Jesus começa contando para os fariseus, né, sobre 3 tipos de perdido. E não é no contexto de salvação que eu quero trazer essa palavra para a mesa hoje. Mas sabe, é uma aplicação prática dela nas nossas vidas, depois de já encontrados por Cristo. É uma aplicação prática dessa mesma parábola, num contexto daqueles que já foram encontrados por Cristo, já são salvos. É para os de dentro, sabe? Esses são dias em que o Senhor está trabalhando nos de dentro, porque os de dentro não podem alcançar os que estiverem fora, se eles estiverem tão doentes ou mais doentes do que os que estão fora. Então é um tempo de restauração da igreja, para que a igreja possa cumprir o papel dela e alcançar os que estão fora. Isso não nos isenta de falar de Cristo, de evangelizar, de espalhar a mensagem, não. Isso é nosso dever. Mas o Senhor quer nos ordenar dentro. Não importa se você tem um dia, um mês, um ano, 10 anos de encontro com Cristo e de conversão. Tem algumas coisas que estão perdidas dentro de nós que precisam ser encontradas. E Jesus, quando fala desses 3 tipos de... Nesse caso aqui, ele está se referindo a pessoas perdidas. Ele nos dá alguns princípios. Porque nesses versículos, e nós vamos lê-los, tem 3 tipos de perdas. E para tipos de perdas diferentes, existe uma postura e uma ação diferente das nossas vidas. Amém? Verso 4, Jesus começa explicando a parábola e vai dizer o seguinte: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe, o primeiro ponto é um tipo de perda acidental, né? Eu chamo esse tipo de perda da perda da uma ovelha para as 99 é acidental, ela não foi intencional. Ela foi por culpa, não foi por dolo. Olha, que homem que tendo 100 ovelhas, perdeu uma, opa, se deu conta, perdeu, cadê? Conta, reconta. Aí ele podia falar assim: bom, tem 99 comigo ainda. Assim acontece conosco. E a gente é cheio de bons argumentos. E a gente começa a caminhar com Cristo. E aí de repente temos alguma perda de algum princípio acidental. E eu digo que ninguém tropeça em parede. Nós tropeçamos em pedrinhas. Pedrinha, tropeço, até a queda. Então se na primeira pedrinha, no primeiro acidente, a primeira perda de um pequeno princípio, eu parar
Deixar seguro tudo aquilo que eu já tenho no Senhor. Deixar as 99 ali segura. E falar, não, peraí. Tenho 99 ainda, mas eu vou buscar esse um que eu perdi. Sabe, querido? Às vezes a gente, né, na humanidade, a gente pensa coisas, a gente fala coisas, a gente faz coisas, toma más decisões. A nossa natureza humana é uma natureza caída que quase sempre vai nos levar a tomar decisões ruins. Mas nós que estamos em Cristo, nós precisamos buscar dia após dia o aperfeiçoamento da nossa vida, para depois aperfeiçoar a nossa família, para depois aperfeiçoar a comunhão dos santos, em cima de decisões tomadas no Senhor. E quando Ele acende a nossa mente e diz assim, olha, você perdeu aqui um pequeno princípio. Você está abrindo alguma pequena concessão, abrindo alguma pequena porta aí, alguma pequena janela. Preciso que você corrija. Você vai ter diante dessa consciência um convite do Senhor para um realinhamento, né? Mas vai ter que tomar uma decisão própria do que vai fazer com esse convite. Vai precisar decidir se vai olhar e dizer assim, não, eu tenho 99 princípios bons ainda. Ô, o Senhor está querendo demais, hein? Olha aí, e aí a gente começa a apontar os que já perderam 50 ovelhas, né? Ó, aquele lá, ele já perdeu 50. Vai brigar comigo porque eu perdi uma. Não é assim. A gente é cheio de bons argumentos para não fazer aquilo que Deus quer que façamos. Ou para justificar, falar, também, Senhor, eu perdi porque 100, né? Como é que eu faço? É muito. O Senhor está exigindo demais. Mas não. Jesus começa falando sobre um homem que guarda as 99, deixa ali num lugar seguro e fala assim, vamos lá atrás dessa uma que a gente perdeu. E quando encontra, volta e faz uma festa, que fala, eu estou completo de novo. Estou completo, vem cá meu irmão, celebra comigo porque eu estou completo. Graças a Deus o Senhor me restaurou. Sabe, você me ajudou, meu irmão. Você me mostrou que eu estava preso no vício, na vergonha, na iniquidade. E agora, olha o que Deus fez na minha vida, eu estou restituído, estou restaurado. Obrigado. Celebra, faz uma festa junto. Sabe, a nossa vida ela não é sozinhos. Precisamos ter esse coração de buscar aquilo que se perdeu. Ah, mas perdeu acidentalmente. Tudo bem, faz parte. Agora a gente vai atrás. Talvez, eu não sei qual é a tua perda, aquilo que você, né, precisa restaurar nesses dias. Talvez seja uma ovelha, mas muito provavelmente não é, né? Eu não perdi uma ovelha, não tenho uma ovelha perdida, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso restaurar nesses dias. E eu preciso ter a coragem e as boas decisões para ir buscar. Sabe, vale a pena lutar por aquilo que é seu, querido. Vale a pena lutar por aquilo que o Senhor já te deu. Vale a pena. Se até as migalhas que caem da mesa, né? Não é isso que a mulher fala lá para Jesus? Sabe, você tem uma herança. Você foi encontrado pelo Senhor. Sabe, essa é uma manhã em que Ele quer restaurar aquilo que a gente perdeu. Talvez sejam palavras que te bloquearam, que te paralisaram, que te levaram para um lugar de incredulidade, para duvidar daquilo que você recebeu como destino profético do Senhor, como identidade do Senhor. Mas nessa manhã, Ele quer restaurar essas coisas em você, em nome de Jesus Cristo. Não é por uma palavra que veio te trazer frustração, não é por um abuso de autoridade,
Sabe, não é por uma traição, não é por uma decepção, nada disso vai impedir o Senhor de cumprir a promessa que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba isso no teu espírito. Seja restaurado, querido. Verso 8, Jesus vai continuar dizendo: "Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca diligentemente até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." Jesus aqui estava falando sobre os perdidos, sobre pecadores que estavam com Ele. Mas sabe, às vezes a gente tem tantas dracmas, tantas joias, tantos talentos, tantas coisas, e no meio dessas tantas coisas a gente acaba perdendo uma. E essa passagem está falando sobre uma desorganização. Por que uma desorganização? Porque a primeira coisa que essa mulher faz é acender a luz. Se ela acendeu a luz é porque havia o quê? Escuridão, trevas. Para esse tipo de perda, para uma perda onde nós nos desorganizamos dentro de nós mesmos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acender a luz. Porque a escuridão, ela não existe. A trevas não existe. As trevas nada mais é do que a ausência de luz. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E quando eu vou para a luz da palavra, quando eu acendo a luz na minha vida, eu vou ter um trabalho agora. Qual que é o trabalho de quem acende a luz? Varrer, limpar, arrancar, tirar fora. Não é assim? Talvez a promessa de Deus na tua vida está bloqueada. Talvez a tua família não está vivendo a plenitude daquilo que você precisa viver. Talvez o teu filho não aceitou o Senhor Jesus, não caminha com Jesus, está vivendo dias tenebrosos, porque você ficou tão desorganizado, com tantas coisas que recebeu, com tantas joias, ficou atarefado, se envolveu num ativismo, porque o ativismo também, ele tem dois lados. Às vezes eu sou instigado a ser um ativista, mas às vezes também eu busco o ativismo para fugir de responsabilidades, para fugir de situações, sabe? Mas às vezes, seja qual for o motivo, você se desorganizou, recebeu as joias, os talentos, tem um depósito do Senhor, tem princípios dele colocados dentro de você, tem ensinamento, sabe? Mas se perdeu, está perdido aí dentro. Agora precisa acender a luz, querido. E uma vez a luz acesa, precisa começar a varrer, E varrer não é varrer para debaixo do tapete. Varrer é arrancar. Sabe, porque quando você acende a luz, quando você olha para a palavra e começa a ler a palavra, deixando ela fazer o que ela precisa fazer em você, que é produzir um arrependimento e uma conversão, porque o objetivo final da palavra de Deus é nos converter. Nos converter naquilo que nós deveríamos ser antes da queda. Nos devolver para o lugar que nós não deveríamos ter saído. E quando eu começo a varrer dessa forma, eu vou olhar e vou dizer assim: poxa vida, eu estou procurando lá aquilo que eu perdi, mas agora eu vi que eu minto, então não posso mentir mais. Agora eu vi que eu trato a minha esposa de uma maneira que eu não posso tratar mais. Agora eu vi que eu trato os meus filhos de uma maneira que eu não posso tratar mais. Agora eu vi que eu trato o meu patrão de uma maneira que eu não posso tratar mais. O problema de quem acende a luz é que vai começar a ver que está fazendo um monte de coisa de maneira desordenada. E tudo isso vai te levar a um convite de uma ordenação, de uma correção. Para
para esse tipo de perda, o trabalho é árduo, querido. Para esse tipo de perda não basta ter uma consciência de deixar aqui, procurou, encontrou. Não, você vai se esforçar nele. Para esse tipo de perda você vai varrer, vai varrer, vai varrer, vai varrer, e vai ficando cada vez mais limpa, né? E é igual quando você começa a procurar alguma coisa numa gaveta. Já chegou? Já teve essas, né? Eu, por acaso, né, os homens são... Bom, não vou dizer por mim, né? Não vou ofender meus irmãos aqui. Mas eu sou péssimo para encontrar as coisas. A minha mulher fala assim, ó, vai lá, pega em tal lugar. Eu vou lá, abro aquela gaveta, olho, reviro. Não tá. Ela fala, tá. Certeza que tá, né, querido? Meu olho que não viu, né? Mas sabe, você precisa começar a varrer. E a gente quando busca uma gaveta, procura na outra. Aonde está? Na última gaveta. Não é assim? Sempre. Se você começar de baixo para cima, está na de cima. Se você começar de cima para baixo, está na de baixo. Sempre vai estar na última. E Deus faz assim com essa dracma. Vai deixar a gente varrer. Por quê? Por que Ele deixou por último? Porque Ele quer a gente limpo. Quanto mais coisas você varrer no processo de encontrar essa dracma, mais limpinho. É isso. Sabe? Mais semelhante a Ele você vai se tornar, querido. E aí você começou a varrer procurando prosperidade e encontrou fidelidade. Começou a varrer buscando, né, uma cura física e encontrou restauração do teu casamento. Você fala, uau, mas eu não estava buscando isso. Mas fez parte do processo. Talvez aquilo que esteja perdido na tua vida hoje é a ferramenta do Senhor para te devolver muitas outras coisas que você não está procurando, querido. É a ferramenta que o Senhor tem para poder te alinhar, te devolver para o centro da vontade, do propósito dEle. Sabe, às vezes a gente fica ali com foco em uma determinada coisa e acha que aquela determinada coisa vai suprir toda a carência e todo o vazio que eu estou sentindo agora. E sabe quando a gente descobre que não é isso? Quando a gente alcança. E o que vem depois disso? A frustração. Porque eu me esforcei tanto para pegar naquilo. Eu fui bonzinho com Jesus para chegar naquele lugar. E agora que eu cheguei eu vi que não é aquilo. E a gente vai culpar Jesus. E Jesus falou, não é. Tem o processo. Olha quantas coisas você deixou no caminho. Quantas oportunidades eu te dei de corrigir todas as coisas que precisavam ser corrigidas. E você ignorou e correu, foi lá no fim e pegou aquilo. Aí o que Ele tem que fazer? Te fazer perder outra coisa. Iniciar outro processo com você. Porque daí Ele está te dando a oportunidade de passar por essas mesmas coisas que você negligenciou. Então, querido, seja inteligente. Quanto mais você aprender, quanto mais você obedecer, menos você vai passar por esses lugares. E Jesus continua falando sobre um outro tipo de perda. Verso 11. Vai dizer, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente, né? Vivendo de qualquer maneira, da maneira que deu na cabeça dele. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um de seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Sabe, esse terceiro tipo de perda, eu posso chamar de uma perda intencional por parte do filho. Ele se perdeu porque quis, ele tensionou, e foi uma perda permissiva por parte do Senhor, do pai dele. Sabe por quê? Ou nós vamos viver a plenitude do plano de Deus, ou nós vamos viver a permissão dele. E às vezes nós tomamos más decisões, recebemos palavras, direcionamentos, cuidado, mas aí chega um determinado momento que eu acho que eu já estou grandinho demais e não dependo de ninguém, e eu resolvo pegar a parte daquilo que eu já recebi. Me dá aí então, Senhor, tudo que eu tenho, me dá aí, Pai. Agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou viver a minha vida, finalmente agora eu vou poder usufruir do que é meu, porque é isso que o mundo diz, não é isso? Essa é a mentalidade de hoje. Você nasceu para ser feliz, você nasceu e vai colocando o homem no centro de todas as coisas, vai tirando Deus do centro. E esse filho pródigo, ele resolve chegar diante do pai e pedir aquilo que já era dele. E muitas vezes nós fazemos isso. Pegamos aquilo que o Senhor já nos deu, agradecemos ao Senhor, mandamos um joia e falamos: obrigado, daqui para frente assumo eu. Ninguém é louco de fazer isso conscientemente, mas nós fazemos inconscientemente. Sabe que o sucesso mata mais do que o fracasso, a conquista. As coisas que às vezes o Senhor nos dá, nos desvia mais dele. Por quê? Porque tem um lugar indevido no nosso coração. Todas as coisas que nós queremos demais, nós não podemos ter. Rouba a primazia do Senhor das nossas vidas. Mas sabe qual é a beleza de tudo isso? É que a porta sempre está aberta para nós, queridos. E para esse tipo de perda, existe um processinho um pouquinho maior que os outros dois tipos de perda. Primeiro eu preciso ganhar a consciência. Esse rapaz olhou e falou: meu Deus, estou passando fome aqui. Eu queria a bolota dos porcos, que os porcos estão comendo, não tem, não cai. Os empregados do meu pai, eles têm pão e eu não tenho. Olha o que eu deixei para trás. Então ele se conscientizou. No que se conscientizou, ele teve uma postura que é um convite para nós. Ele se arrependeu. Ele olha para a condição dele e fala: pisei na bola. E sabe, talvez tudo que vai nos devolver no propósito de Deus é olhar para o Senhor e dizer: olha, desculpa, Senhor, mas eu pisei na bola. Eu sei que eu não precisava nem dizer isso ao Senhor, porque o Senhor tudo sabe. Mas eu estou aqui diante do Senhor confessando.
pequei contra ti. Eu defraudei o Senhor. Eu escolhi viver de maneira independente. Eu escolhi negligenciar o meu chamado. Eu escolhi perseguir de maneira egoísta aquilo que me apetecia. Eu escolhi viver as coisas do meu jeito, fazer o que eu queria, viver o que eu queria, colocar as prioridades do jeito que eu queria. Senhor, eu pequei. Eu já não mereço mais ser chamado teu filho. Pode me deixar de servo, mas eu quero só a porção do pão do servo para mim. Eu já aprendi a lição. E aí, o nosso pai, que é um pai perfeito, bondoso, misericordioso, vai falar: filho, vem cá, eu vou te vestir. Traz vestes. Veste fala sobre cobrir a nudez, sobre restituição, sobre cobrir a vergonha. O pai veste o filho. Traz o bezerro, vamos matar. Traz o melhor, traz aquele, né? Angus, gordura amarela, assim, grossa. Faz o coração bater mais solto, né? Traz o melhor bezerro, vamos fazer um churrascão hoje. E sabe, tem mais um ensinamento. Porque certamente nós já fomos o filho que escolheu deixar o pai. E muitas vezes da vida, consciente ou inconscientemente, a gente dá uma escapada para lá e o Senhor nos traz de volta. Aí a gente dá uma escapada para cá e o Senhor, igual um pai que está ensinando um filho a andar, pega na mãozinha, Ele nos traz de volta. Sabe, agora que a gente já está correndo 100 metros rasos, a gente está impaciente com o irmão que está na mãozinha. Porque vem o irmão dele todo enciumado, né? E aí vem o religioso que vai dizer assim: poxa vida, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, esse irmão chegou agora e ele já está fazendo coisas que eu não faço. Talvez é porque a entrega dele está num nível que a tua não está, querido. Então, ao invés de se enciumar, de murmurar, ao invés de tentar deturpar ou desvalorizar, se inspire, celebre, fala: glória a Deus, agora a gente é 2 de novo. Uau, que incrível! A minha casa cresceu de novo. Tinha diminuído. Nós éramos uma família pela metade de irmãos, agora nós estamos completos de novo. Isso mesmo, pai, faz outro churrasco. Sabe, essa é uma consciência que nós estamos tendo esses dias. Tanto para aqueles que estão precisando encontrar algo que decidiram perder, que escolheram mal, porque essa perda foi proposital. Consciente ou inconscientemente, ela foi proposital. Nessa teve dolo. Não é o advogado ali. Essa não foi por culpa, foi por dolo. Mas não tem problema. Ele é o justo juiz. Ele é misericordioso. Existe um convite dele para nós nessa manhã. Pega o que é teu de volta. Vem que eu vou te vestir. Eu quero fazer a melhor festa para você nessa manhã. Sabe, não importa o que fez, não importa o que perdeu, não importa o que viveu, não importa o que frustrou, não importa o que machucou, não importa, querido. Eu entendo tudo isso, mas não importa, porque hoje é um dia que o Senhor escolheu para um algo novo na tua vida. Sabe, o Senhor não te quer crente. Eu sinto muito, perdão ao pastor se eu vou bagunçar a vida dele aqui, depois ele explica direitinho, mas o Senhor não te quer crente. Ele te quer filho. Você entende? Ele não te quer frequentando um lugar. Ele te quer fazer viver a vida dele em você. Ele não quer você cheio de conhecimento teológico.
Ele quer que esses versículos virem vida dentro de você, a ponto de você não suportar, não viver eles. Ele quer que todos esses versículos virem um testemunho. Olha na testa, tem lá uma cicatriz. Olha no braço, tem outra. Olha nas costas, tem outra. Na perna, tem outra. Está tudo remendado. E ele fala, uau, que incrível, esse meu filho, ele viveu tudo isso. Ele era bonitinho quando não tinha corte nenhum. Mas olha que gracinha que ficou cheio de cicatriz agora. A cicatriz está lá para nos lembrar o que nós vencemos, querido. Não é para doer de novo. A cicatriz está lá para dizer que alguém cuidou da gente, a gente foi sarado. Nós não precisamos de uma religião. A gente não precisa ser os caras descolados que agora tá pop. Nós não precisamos de reconhecimento, de um cargo. Não precisamos de uma posição para ser aceito. Você já foi aceito, querido. Sabe, você não precisa trabalhar para Deus para ser aceito por Ele. Ele te ama. Ele te chama de filho. Você já saiu da condição de servo. É impossível que um filho não trabalhe para o seu pai por gratidão. Então não é para isso que Ele está te chamando. Quando você estiver alinhado nele, você vai trabalhar para Ele. Está tudo certo. Sabe, você não precisa do reconhecimento do teu irmão que está do teu lado aí. Você não precisa do reconhecimento do teu pai terreno. Você não precisa do reconhecimento do pastor. Você não precisa do reconhecimento da tua esposa. Você não precisa do reconhecimento de ninguém. O maior reconhecimento que você pode ter é aquele que olha dos céus, rasga os céus e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todo o restante vai perdendo a relevância. Todo o restante perde a importância. Todo lugar de medo se desfaz. Toda vergonha se desfaz. Toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade. Sabe, eu quero profetizar nessa manhã, cura da sua mente, querido. Cura das tuas emoções. Eu quero profetizar nessa manhã que você tem o pleno controle da sua mente. O Senhor está te levando para um lugar de descanso nele. Toda preocupação, toda angústia, todo anseio pelo dia de amanhã está sendo tirado da tua vida. O Senhor está te levando para um lugar de contemplação daquilo que Ele já fez. Porque eu que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Encontra, porque hoje é um dia de festa. Esse é um choro de alegria. Não é um choro não é um pranto de tristeza. É um choro de quem está numa festa porque encontrou. É isso. Sabe, deixa o Senhor te ordenar, querido. Que as prioridades dele sejam as tuas prioridades. Que a bagunça dele não te preocupe. Ele está no controle. Que a tempestade te faça lembrar que Ele está no barco. Em
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo o mais Ele fará. Tudo o mais. Todas as coisas te serão acrescentadas. Porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Começa a juntar essas palavras dentro do teu espírito. São versículos todos, mas começa a colocar eles, cravar eles dentro de você. Começa a agarrar neles. São dracmas, são tesouros para a tua vida. O que mais você pode querer? O que mais você pode desejar, querido?